Saudações, queridos plantudos e plantoides, fazendo uma invasão hoje aqui no canal do Fly para mostrar para vocês todo o potencial que as colocásias podem proporcionar aí no seu cultivo, beleza? Então, seja muito bem-vindo aí, espero que você goste desse vídeo e vem com a gente aí. E hoje eu vou contar um pouco para vocês aqui da nossa história da Scyther Plants, o porquê que a gente começou a se especializar nesse gênero magnífico, né? Eu me chamo Eri Scyther, tá bom? Eu e minha esposa quem somos responsáveis aqui pela Scyther Plants, a Ellie Scyther. Ela prefere ficar mais nos bastidores, então ela não gosta muito de aparecer. A Scyther Plants começou justamente nessa busca para trazer uma variedade de plantas que a gente gostaria de ter e não tínhamos disponíveis ainda. Então, meio que nasceu dessa necessidade. E com o tempo foi evoluindo, foi migrando, né? E hoje é uma empresa aí voltada para trazer uma experiência totalmente diferenciada. E a gente quer estar trazendo também variedades de colocásias totalmente diferentes no mercado. Inclusive, estamos produzindo, né, algumas variedades que você vai poder ver aí no final. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre o gênero da colocásia. Antes de mais nada, é importante você saber a grande diversidade, saber que a grande diversidade de colocásias, elas vieram da colocásia esculenta, nome popular Black Magic, tá bom? Na verdade, todas as variedades vieram da Black Magic, então são cultivares e também são mutações que ocorreram ao longo aí dos anos, principalmente na Tailândia, tá bom? Então a Tailândia aí é com certeza o maior produtor de híbridos de colocásia. Então a Black Magic é a nossa planta-mãe, vamos chamar assim, né? Colocásia esculenta. Colocásia esculenta. Isso é um lance que acontece bastante também, por exemplo, com as dioneias, na parte das carnívoras. Existe só uma espécie de dioneia e você tem um monte de derivações, cultivares, mutações e tal. E é muito interessante. Então, muita gente não sabe dessa informação, mas essa daqui, ó, é a mãe de todas. E foi a primeira colocásia que a gente teve contato. A gente viu ela na frente de um hotel e a chamou magnífica. E ela não está no estágio final, tá? Ela fica maior ainda do que essa daqui. Todas elas amam umidade, então onde a gente viu lá, ela como se fosse a beira de um riacho. Então a gente se apaixonou por ela. Então essa foi eu diria que a Scyther Plants começou na Black Magic. E depois a gente teve outras variedades que a gente se apaixonou. Por exemplo, a Black Swan, que a gente vai dar uma voltinha aí para mostrar ela para vocês, né? Bora lá, no matagal aqui, ó. E essa daqui, ó, é a Black Swan, que é uma variedade que é semelhante, né, à Black Magic, porém ela é totalmente brilhante. É perolada, né? Ela é perolada, ela é brilhante, fica com aspecto surreal quando ela está em contato com o sol, ela fica meio metalizada, meio azulada. Ela é muito linda. É incrível demais. Eu destaquei bastante já no meu Instagram há alguns anos essa variedade aqui.
Muito legal. E ela fica muito maior, tá? A gente tá gravando esse vídeo numa época que tá um pouco mais frio, então pode parecer que uma variedade ou outra tá mais assim, mais caidinha, mas é justamente por conta do frio, porque as colocásias, elas têm esse comportamento. No verão, elas ficam aceleradas de uma forma absurda, só tá folha atrás de folha. E ao contrário de outras variedades, as colocásias, elas não entram em dormência aqui na região sudeste do Brasil, né? Então elas dão aquela desacelerada, porém elas não entram em dormência, elas ficam assim um pouco mais feinhas, mais menores, mais lentas. Elas dão uma resetada, né? Elas reduzem um pouquinho de tamanho, as folhas novas começam a vir um pouquinho menores. Exatamente. Como vocês podem ver, isso daqui é uma folha nova, então ela veio menor do que a folha anterior, que já estava aqui, ó. Que é a exata anterior, gigante, né? Exata então, esse anterior. Isso aqui tava mais quente ainda, né? Tava bem calor quando ela saiu. Veio agora no mais frio. E isso veio um pouco menor. Bela do mesmo jeito, porém um pouco menor. Faz cerca de 2 anos que a gente vem conduzindo um estudo voltado especificamente no gênero, né, de colocásias. E como vocês podem ver, são plantas magníficas, com cores e texturas diferentes. E algumas das referências que a gente tem, justamente uma delas é o criador da Farewell Mask, né, que é o Brian. Lá é o Brian Williams, né, da Brian Botanicals. Para quem não sabe, ele é o criador da Colocasia Farewell Mask e da Colocasia Redemption também. Então ele é uma das referências que a gente tem aí nesse estudo que a gente tem conduzido. E o Boteng, ele é um amigo nosso lá da Tailândia, lá da Aloha Garden, que são dos maiores produtores da Tailândia, de cultivares, de híbridos que estão inseridos lá no mercado. Então foi um dos responsáveis por estar ensinando a gente algumas formas de cultivo diferenciada. Então são referências fortes que tem lá na Tailândia e que tem uns híbridos fora do comum. A Farewell, ela é só o começo de tudo isso. E o Lee, que é um amigo nosso de Singapura, é um colecionador que passou dicas para nós aí de como cultivar algumas colocásias. Inclusive mostrou para nós que o vaso, ele faz toda a diferença, né? Um vaso grande, ele é totalmente proporcional ao tamanho que a sua colocásia ela fica futuramente. E aqui ela não está na forma adulta, tá? Então ela está finalizando ainda o desenvolvimento para a forma adulta. Então, Ali, um grande abraço. Você foi importante para nós, assim como o Boteng também, lá da Tailândia. E o Brian Williams, que com certeza é uma das nossas inspirações, porque a Farewell é algo que a gente um dia quer desenvolver algo tão interessante quanto, né? Então é isso que a gente tem buscado aí constantemente nesses estudos. Um resultado tão impressionante como a Farewell Mask, justamente por conta dessa curvatura que ela tem para trás, que é fora do comum, totalmente insano, como a gente costuma falar aqui no nosso cultivo. Bom, inspirado aí nesse pessoal que a gente acabou de falar aí para vocês, quando chegamos aqui nessa casa, tínhamos aqui apenas essas 2 fileiras de plantas de colocásias, né? Então, o nosso trabalho tem dado um resultado fora da curva, e é isso aqui que vocês podem observar, né? 3 meses depois... 3 meses depois a gente tem esse resultado que com certeza é impressionante e é fruto do nosso estudo constante nesse gênero, que, como vocês podem ver, é surreal, incrível demais. E tá dando bons frutos, né? A gente tá bastante feliz que tá dando bastante resultado. E sempre me falta palavras quando a gente fala do nosso esforço e do nosso trabalho, porque realmente é algo que impressiona. Por vezes a gente senta ali e observa o quão insano e incrível e fora da curva o nosso trabalho, o nosso esforço. E é praticamente dessa forma. Agora vamos aos detalhes técnicos sobre as colocásias, que é muito importante a gente ressaltar, tá bom? Temos aqui um exemplar que se chama White Lava. E as colocásias, elas são divididas em 3 tipos, que são intolcerantes, semi-alastrantes e alastrantes. Em primeiro lugar aqui, eu gostaria de estar exemplificando para vocês uma colocásia que é intolcerante, que aqui é o White Lava. O que significa isso? Significa, vamos lá, significa que uma colocásia intolcerante, as mudas elas nascem totalmente
grudada à planta mãe. Então ela não se distancia nada praticamente. Tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Como você pode ver aqui, dá limite de 2 dedos praticamente. Então isso é uma colocásia intolcerante, que é uma colocásia que a muda dela vai nascer ali grudada à planta mãe, a matriz. Ó, e como vocês podem ver, é grande, hein? Dá pra ver que eu fiquei até embaixo aqui. Então vamos para o segundo exemplo. Uma planta, uma colocásia, que ela é semi-alastrante. Aqui você tem o exemplo da colocásia limonade. Muitas pessoas confundem, tá? A limonade com a Limo-Lime Gecko. E a gente vai explicar a diferença daqui a pouco. Mas vamos ao detalhe técnico, né? Que ela é uma planta semi-alastrante, é uma colocásia semi-alastrante. Aqui você não vai conseguir ver exatamente o semi-alastrante dela, porque a gente fez divisão recente. Então as mudas que estão saindo estão bem próximas. Mas basicamente ela solta aqui um chicote, só que ela não chega a sair do vaso, porque ela vai ficar aqui na redondeza. Então ela sai, porém ela usa como limite o próprio vaso aqui. Então uma semi-alastrante ela vai ter essa característica, ela não vai sair do vaso. Então nesse detalhe aí, eu acho que vai dar para ver mais ou menos a diferença. Muito linda, por sinal. Tem uma folha aqui que está totalmente verde, ó. Tem uma variegação incrível ela. E vamos ao último exemplo, né? Que é uma colocásia totalmente alastrante. E para exemplificar aqui o terceiro tipo, temos aqui um exemplar de Crocodile Leather. Muito linda. Muito linda e tem essa textura aí, ó. Tem uma coisa meio de Anturium, por isso me chama muita atenção. Meio aveludado, né? Muito aveludado, e a tonalidade de verde muito bonito. E a folha é hidrofóbica, né? Que é justamente as gotículas flutuam, né, na superfície. Que cria esse negócio bem bacana aí. Todas são, né? Todas as colocásias são, né? Algumas. Essa daqui é uma Diamond Head, por exemplo, ela não é. Ela não é hidrofóbica, é verdade. Ela é brilhante. Mas vai lá, o terceiro tipo. O terceiro tipo é justamente os alastrantes, ó. Tecnicamente dá para você observar. Dá para você estar observando aqui. Flageliforme. Que ela solta o flageliforme. Eu até usei a palavra errada no começo. Não, tudo bem. Olha aí, aqui temos chicotinho. O chicote, né? E a muda, ela vem aqui na ponta. O legal é isso. E sabe o que é interessante também? Na ponta, ela solta aqui a muda e é totalmente mais grosso, né? E aqui nesse outro exemplo, você vê que a própria ponta, ela começa a soltar outro chicote. Então essa é uma característica das alastrantes. Mas eu imagino que nos nós aqui também, se você cortar, nasce também, certo? Também, cada nó desse aqui, ele vira uma planta. Inclusive a gente fez vídeo, né? Isso. Corta aqui. Daqui a pouco a gente mostra uns nós para vocês que já estão enraizando. Legal. Então cada nó desse vira uma planta. Esse é o terceiro tipo, então. É o terceiro e último tipo, né? Que são as alastrantes. E elas são as mais rápidas de você estar propagando. Justamente por essa característica de cada nó virar uma planta. Propagação por chicotinho, por propagação de chicote. É claro, é muito mais demorado, mas aqui tem material genético suficiente para gerar uma nova muda. Então é uma característica muito interessante. É o meu tipo mais preferido de colocásia. É justamente as alastrantes. As alastrantes. Inclusive a Pharaoh Mask é uma delas, ó. Temos aqui um exemplar que tá com chicote, ó. Vou dar uma bisoiada aqui, ó. Vamos ver. Ó, temos aqui um chicote. Legal. Ó, que interessante. Muito legal. Então a Pharaoh Mask é uma planta, uma colocásia alastrante, né? Isso quer dizer que aqui embaixo também tá com chicotinho andando pra cá. Isso. Quando nós formos fazer a remoção dessa muda aqui, das mudas, né? A gente vai precisar abrir o vaso, naturalmente. E cada muda dessa vai estar com chicote. E cada chicote ele consegue aí estar gerando uma nova muda. Show de bola. Essa é uma característica bem interessante da colocásia Pharaoh Mask. Aqui outro exemplo. Mais chicotes. E eu havia reforçado também no conteúdo que a gente gravou que esse material do chicote ele é extremamente sensível. Então quando você for manipular esse material tem que tomar muito cuidado. Porque qualquer coisinha ele quebra aqui. Ele é muito sensível mesmo. Então qualquer toquinho ali errado ele quebra. É porque ele é semi-lenhoso, na verdade, né? Isso. Levemente lenhoso. Inclusive em uns vídeos que a gente fez no YouTube,
a gente quebra ao vivo. A gente tá comentando, falando pro pessoal tomar cuidado ao manipular e a gente acaba que quebra ao vivo. Aproveita e passa seu canal do YouTube. O nosso canal é Scyther Plants. Scyther Plants já era, vai cair na gente lá. youtube.com/Scyther Plants. Scyther Plants. Lá a gente tem o cultivo totalmente especializado em colocásias, então você pode estar aprendendo tudo o que você quiser sobre colocásias lá. A gente realmente se especializou nesse gênero. E vai lá, maratona no nosso canal que você vai aprender tudo sobre o cultivo de colocásias. Temos um teste aqui que a gente fez, um experimento, tá? A gente colocou essa Pharal Mask no chão para ver como que ela se comportaria. E a gente optou por não remover as mudas dela, justamente porque a planta mãe, ela tá aqui, a matriz, né? Ela tá distribuindo energia para as mudas. E o teste ele consistia no seguinte: até que ponto a matriz ela se beneficiaria de alguma forma das mudas estarem conectadas a ela. E como vocês podem ver aqui, ó, só na altura você já consegue observar que ela já está maior do que as que estão plantadas em vaso. Tá, então, o chão aí resolveu... Ela se sentiu muito mais à vontade. Muito mais à vontade. Esses carinhas menores aqui são mudas. São mudas delas. Tem até outra pequenininha aqui. Há quantos meses estão aqui? Tá cerca de 3 meses que ela foi plantada no chão. Bem rápido, né? E dá pra ver que ela amou o chão aí. Uhum. E ela tem soltado com mais frequência do que as outras, as mudas. Aproveitando o tema... Como que é o substrato desses carinhas aí? E para exemplificar aqui o tipo de substrato, temos aqui um exemplar de Colocasia Kaiser. Muito interessante também, é assim? Que por curiosidade não é um híbrido, tá? Ah, não? Ele é uma mutação da Colocasia morrito. Mutação da morrito. O pessoal usa o termo degeneração. Dizem que foi uma morrito que degenerou. Apareceu no cultivo de um rapaz lá na Argentina. Tá, ou seja, ela meio que voltou um pouco a esculenta, mas manteve um pouco da cultivar. Justamente isso. Você vê que aqui tá mais esculenta. Isso. E aí mais mantém o padrão mais verde. Aí, só que o pecíolo ele entrega. Se você vê o pecíolo... É um pecíolo rajado. Rajado. Né? Porém, o padrão preto ele representa justamente a coloração que ela tomou, né? Que é mais forte. E olha esse verso. Que surreal. Lindo. De verdade, esse é um dos mais impressionantes. Agora vamos falar da parte do substrato. O substrato, ao contrário do que a maioria do pessoal está acostumado... Já vi que é totalmente diferente do Anthurium. Totalmente. Ó, você pode ver que ele está meio compacto. Bastante compacto. Bem compacto. E ele não é muito rico em matéria orgânica. Ele não é tão rico em matéria orgânica, ao contrário do que o pessoal acha. Ele não precisa ser aerado. Praticamente é terra. Humus de minhoca ele é opcional. Você pode ou não pode pôr. A gente recomenda que a adubação ela seja com frequência mensal. É isso que faz diferença. Uma vez por mês. Uma vez no mês a adubação. Vasos maiores possíveis, assim? Vasos maiores. Quanto maior o vaso que você colocar a sua colocásia, maior ela vai ficar. Mesmo se a mudinha fosse desse tamanho, por exemplo. Sim. Poderia colocar uma mudinha aqui assim. Ó, essa muda vazão. aqui, ó. Se a gente 25 colocar, litros esse 25 vaso. litros. Legal. Se a gente colocar essa muda nesse vaso, cerca de 4, 5 meses ela já consegue atingir a forma adulta. Então faz total diferença você colocar ela em um vaso grande. Show. Beleza? Adubação uma vez por mês, com que tipo de adubo você... A gente utiliza um adubo da Vitaplen, chamado... Aliás, a marca é Vitaplen. O tipo de adubo é farinha de osso e torta de mamona. Então tem uma composição bem misturado, né? A composição. E elas amam aqui. Não utilize adubo de liberação lenta, porque o nome já diz, liberação lenta. Então logo ele vai liberar de forma mais lenta. Só que a Colocasia, ela precisa de adubação mais constante, mais imediata. Mais imediata. Então uma vez por mês é suficiente. Então esse adubo ele entrega o que ela precisa nesse período. E outro detalhe muito importante que você precisa saber sobre as Colocásias é que elas amam umidade. Elas podem tolerar ali um pouco de substrato mais seco,
porém elas amam umidade, porque elas naturalmente... Umidade no ar, você tá falando, então? Não, no umidade no solo. Ah, umidade no solo. No solo. Em habitat original, elas ficam próximas a lagos, rios... Fica na borda ali do lago. De mangues, várzeas e tal, né? Então, apesar de elas não estarem aqui com vaso embaixo, com água, elas estão sem o vaso, né? Porém, a gente molha todos os dias. A exceção hoje porque choveu, né? Tem chovido esses dias. Você vê que elas estão molhadas, ó. Aham. Elas estão molhadas, mas pode ver que tá bem úmido o substrato. Tá bem barroso, bem úmido mesmo, do jeito que elas gostam. Então não tem tanto segredo. O ponto final para você fazer o cultivo de colocásia é justamente o sol. Isso, o sol ele é crucial. Eu notei aqui que você tá com sombrite 50%. É necessário realmente? Como que é na sua visão? Ó, na nossa visão é o seguinte, não tem necessidade de você ter um sombrite. A gente colocou por conta, então. Pode ser sol pleno. Aliás, elas preferem sol pleno. É uma variedade outra que não vai gostar muito, mas elas amam sol pleno. O sombrite a gente utiliza justamente por conta de um incidente que levou a gente a estar utilizando, que foi uma chuva de granizo que a gente passou que detonou nosso cultivo. Furou tudo, porque as folhas são relativamente sensíveis a impacto. Elas são muito finas, apesar de ser plantas rústicas, as folhas são bem finas. Então ela pode ver, sim. Comparado aos antúrios, né, elas são muito finas. Sim. Então o sombrite foi justamente por conta desse incidente. Tá, mas então, por proteção. É mais por proteção por conta do granizo do que pelo sol em si. Outro exemplo que vocês podem ver prático é que as Pharaoh Mask de lá, as folhas estão vindo muito maiores, elas estão expostas a um pouco mais de sol do que as variedades daqui. Sim. Elas estão um pouco mais curvadas para trás e as folhas estão um pouco menor. Mas as nervuras parecem um pouco mais acentuadas também nesse caso, né? Tem esse detalhe que ela curva para trás, então pode passar essa sensação. É a sensação só. É a sensação de que ela... Realmente. Então, como ela curva, sobra menos área verde e fica com a impressão que as nervuras estão mais acentuadas, justamente, mas não. Porque se eu desdobrar aqui, ó, você pode ver que ela não é tão grande a folha. Então passa essa sensação. Boa. Tem um exemplo aqui perfeito. Uma nuance aí bem sutil, mas que faz todo sentido. Ó, esse exemplo aqui é perfeito. Ele parece super nervurado, mas aí você vai lá... Quando você desdobra, não é tão grande. Inclusive quebrou aqui. É que não vai dar. Tá bem curvado. Mas esse é um detalhe da Pharaoh. Muito legal. E é o chamariz dela, né? Justamente essa curvatura. Então, um ambiente um pouco mais filtrado em termos de luz gera essa curvatura maior. Já essa que toma mais sol, não curva praticamente nada, né? Não curva tanto. Só que assim, a característica da curvatura, só corrigindo um pouco, tá? Ela é totalmente de acordo com a maturidade da planta. Então aquelas lá, elas estão no estágio final. Essas daqui, elas estão chegando no estágio final. Mas o que a gente já notou aqui é justamente isso. Mas o sol deixa aberto mesmo. O sol de fato deixa ela mais aberta. Só que conforme ela vai ficando madura, né? Como vocês podem ver esse outro exemplo que está exposto, ela tem a curvatura aqui. Mais exposto ao sol. Só que a folha já fica maior. Pode ver que mesmo curvada, tá maior a folha. Olha aqui, ó. Por exemplo. Muito legal. Show de bola, né? Incrível demais. E lembrando que a colocásia, ela é uma arácea, tá bom? Então, para você que tem dúvidas aí, a colocásia também é uma arácea. E assim como boa parte das aráceas, existe uma combinação que você precisa estar fazendo, que é justamente sol e umidade. Se você der muita umidade para sua colocásia, com falta de sol, ela pode apodrecer também, tá bom? Então fica atento nisso daí. Ela precisa da combinação dessas duas coisas, sol e água ao mesmo tempo. Se você der muito sol e pouca água, ela provavelmente vai começar a ficar amarelada. Vai secar. E se você der muita água e pouco sol, ela vai levar ao apodrecimento. Então ela precisa da combinação dessas duas coisas, tá bom? Só dessa forma que você vai ter com sucesso aí uma colocásia linda e insana como as da Scyther Plants. Vamos conhecer então as variedades que você tem aqui agora. Bora certeza, vamos lá. Ó, a gente vai ver daqui a pouquinho todas as 24 variedades que eles têm aqui, mas ele estava me explicando o seguinte, um lance botânico interessante. Toda vez, a colocásia não tem catáfilo, né, gente?
as lâminas foliares, em geral, elas saem nessa estrutura aqui da folha anterior, tá vendo? Ó? Abre um buraquinho aqui e sai outra, e aqui e assim por diante. E o Eri falou que toda vez que surge um catáfilo ou prófilo, deixa eu ver aqui, isso aqui é um prófilo, porque tem 2 nervuras. Toda vez que sai um prófilo, vai surgir uma inflorescência. E aqui já tá vindo uma. Isso aqui que claramente é uma inflorescência. Muito interessante. Show de bola. Interessantíssimo. Lembrando que a gente trabalha com 24 variedades de colocásias totalmente diferentes, tá? E essa daqui é uma delas, que é a Colocasia esculenta, nome popular dela, né? Ou Colocasia Black Magic. Então essa é a primeira variedade aí que a gente quer mostrar para vocês, ó. O interessante dela é justamente que ela vem verde e depois ela vai pegando essa tonalidade mais escura conforme a exposição do sol, tá? É importante ressaltar isso porque muitas pessoas têm dúvida. Ela chega verdinha primeiro, e conforme ela vai ficando exposta ao sol, ela vai pegando essa tonalidade arroxeada escura, quase preta. Se não der sol, ela vai ficar mais esverdeada. Justamente. Você pode cultivar ela num ambiente mais sombreado, mas o que vai ocorrer é que ela vai ficar mais esverdeada, não vai ficar preta, como é o charme dela, né? Vamos para outra variedade? Bora. Temos aqui a queridinha, né? Colocasia Pharaoh Mask, que é um ícone com certeza das colocásias, né? Boa parte dos cultivares o pessoal usa ela como base. A maior parte dos híbridos que tem é justamente de Colocasia Pharaoh Mask com alguma outra. Mais, né? Justamente por conta dessa característica dela curvar para trás. Que ela é a que mais demarca de fato isso. Outras variedades apresentam essa curvatura para trás, mas ela com certeza é a que mais se curva, que mais expressa. Forma. E já aproveitando, falando ainda de anatomia das folhas, é interessante a gente mostrar aqui a Colocasia Teacup, que ela tem aqui essa folha, que tem esse formato, né, de cálice ou cuia, olha que legal, e armazena água. Justamente por isso que ela tem esse nome, né? Mas não é hidrofóbica. Não é hidrofóbica, ela é brilhante. Legal. E a anatomia dessa folha é muito, muito diferenciada. Temos aqui também uma Colocasia muito interessante, brilhante, que é a Colocasia Aloha. Olha que legal. Quando ela está no sol, ela cria também esse aspecto metálico com verde, que fica fora do comum também. Olha que beleza. Bem legal. Bem lindona. Vamos para a próxima variedade. Ó, aproveitar que a gente está aqui, ó. Vamos mostrar a Colocasia Kaiser. Olha aí. Colocasia Kaiser. Muito interessante essa. Que não é um híbrido, reforçando novamente, né? Ele é uma degeneração. Degeneração da Colocasia Morrito. Acho que é legal a gente mostrar ela em seguida também. Tá. Para o pessoal comparar já, vamos né? Mostrar a Morrito, ela é mais comum em cultivo hoje, mas... Sim, a Morrito ela é um pouquinho mais... É mais normal de ver ela aí pelo Brasil afora. Aqui temos um exemplar, ó, Colocasia Morrito. E como eu havia comentado, tem aqui o detalhe do pecíolo, ó, todo rajado. Só que o rajado da Morrito, ela apresenta o padrão mais claro. Já o padrão mais escuro é justamente a Kaiser. Sim, porque realmente degenerou, tá voltando um pouco mais ao padrão esculenta. E um detalhe legal também, Fly, de a gente comentar com o pessoal, é que toda Colocasia, quando ela está no estágio juvenil ainda, ela vai apresentar uma característica diferente da forma adulta. Então, por exemplo, os híbridos que a gente tem feito, a gente só vai conseguir ver de fato a característica dele na forma adulta. Porque até a Pharaoh Mask, quando você pega um exemplar pequeno, ela não apresenta aquele padrão curvado para trás. Só depois da forma adulta que ela apresenta. Então isso é interessante. Legal. E ao lado aqui temos a próxima variedade, que é a Colocasia Lemon Lime Gecko. Lemon Lime Gecko, ela mesma. Olha que bonitona. Também apresenta aí o pecíolo todo rajado. Qual que é a diferença dela para aquela outra lá? Para Lemonade? Lemonade. Justamente no pecíolo. A gente vai mostrar aqui para em seguida. Ó, e outra coisa interessante aqui, ó.
A gente sabe que vai sair uma inflorescência aqui, ó. Tá com prófilo também. Tá com prófilo. E como o Nadruz explicou, são duas inervações. Duas inervações é prófilo. Se fosse uma inervação só, catáfilo. Isso mesmo. Então a gente já vai estar preparado aqui para criar um híbrido bem interessante, ó. Show de bola. Vamos para Lemonade? Só para comparar, né? Isso, bora lá. Para fazer uma comparação. Então mais uma espécie aqui, mais uma variedade, mais um cultivar. Mais um cultivar. E aparentemente parece, né? À primeira vista é igual a Lemon Lime Gecko. Só que o pecíolo entrega. Aqui, ó. O pecíolo dessa, ele é totalmente verde, né? O rajado é verde claro com verde escuro. E branco. E branco. Tá. E diferente da Lemon Lime Gecko, ela é semi-alastrante. A Lemonade. Tá. Já a Lemon Lime Gecko, ela é intolcerante. Tá. Então, nasce essas duas características. Da matriz. Isso. Legal. Justamente essa característica aí. E aproveitando que a gente está do lado dela aqui, ó, temos aqui outra variedade. Colocasia Crocodile Leather. A sua preferida, né? Pelo tom avelutinho. Eu gostei bastante. Não tinha visto pessoalmente ainda. E eu achei realmente uma coloração muito bonita. E uma curiosidade, tá? É que ela não tá no estágio final. Ela fica maior. Fica mais alta ainda. Ó, ela já tá aqui da minha altura praticamente. Mas ela vai chegar aqui ainda uns 2 metros e pouco. Por aí. Muito bacana. E a folha também vai ficar maior. No período de verão, eu acredito que você vai visitar a gente novamente. Sim. Aí você vai ver a diferença total. Como muda todo o aspecto. Vai explodir mais, bem vai mais. Vai explodir mais. O boom de tamanho realmente ele é notório no período de calor. Mas dá pra dizer que estão incríveis. Estão muito bonitas pro período. Verdade. Sorte nossa que o frio foi bem curto, né? Verdade. O frio mais comum de inverno, né? Verdade. Continuando. Ó, temos aqui uma que exemplifica bem também a questão dos híbridos, né? Que é a Colocasia Blue Hawaii. Blue Hawaii. Blue Hawaii. Ela tem aqui a borda da folha, ela é arroxeada. Tem uma borda mesmo. Tem uma borda, ela parece que realmente é desenhada. O impressionante é isso. E as nervuras dela roxa fica bem demarcada. Então essa é a Blue Hawaii. Fica gigante também. Boa parte delas, como eu disse, ela só não tá tão grande pelo período frio, que elas dão aquela leve resetada. Mas aqui a gente essa tem outra Blue Hawaii. Blue Hawaii também. As bordas ficam bem destacadas mesmo. Bem destacado, incrível. E até o centro dela, né, as nervuras secundárias também, ficam todas bem demarcadas, esse roxo. Antes da gente passar para a próxima variedade, só uma dúvida técnica de cultivo que me veio à memória aqui. Certo. Umidade no ar muito alta, ela não é tão chata, não exige tanto como os Anthuriums, né? Não, ela não é tão exigente. Tá. Só que aqui a gente costuma falar que é um mimo para ela. Tá, você molha bastante. Isso. Então sempre que possível a gente passa com uma mangueira e molha todas elas. Com exceção dessas, que para essas aqui é indiferente a umidade do ar. Ah, sim. Justamente por causa da hidrofobia. Exatamente, né? Ela não absorve a água. Ó, gente, a hidrofobia aqui, com uma bolinha de água fica... Então, essas variedades, por mais óbvio que seja, eu acho importante falar para o pessoal. Não adianta muito você molhar a folha não faz sentido. ou tentar aplicar algum adubo foliar, porque ela vai repelir. É verdade, o adubo foliar muito provavelmente vai ser menos influente. Vai ser desperdiçado praticamente, com que ela não vai absorver. Boa, boa. Ó, outra faraó gigante aqui, ó. Bem bonitona. E outra variedade super interessante é essa daqui, ó. É a Colocasia... me fugiu a memória agora. O pecíolo é bem avermelhado. Deixa eu chegar perto aí. Temos aqui uma Hawaii Punch. Hawaii Punch. Isso. A principal característica, com certeza, é as nervuras vermelhas dela. Da face abaxial e o pecíolo com tom também muito próprio, né? E meio cereja, assim. Isso, ele é bem demarcado mesmo. Bem demarcado. E a folha é brilhante. O legal, Fly, também para destacar para a galera... é que essas variedades brilhantes, quando elas estão na forma juvenil, elas não apresentam a característica de brilhante, tá? Ela fica fosca. Aí ela vem aos poucos, soltando a película, pra só depois. Elas lembram muito mais a esculenta no começo, e depois pela morfogênese, que é
o movimento de transformação à medida que cresce, ela vai assumindo as características de cultivar, né? Isso mesmo. Como você pode ver aqui, ó, ela inclusive tá hidrofóbica nessa fase. Aham. É A verdade. água não fica na folha. Tá. E ela não é hidrofóbica, no Ela não é caso. hidrofóbica. Ela é brilhante. Ah, é verdade. Claro. Ela não é hidrofóbica. Super interessante isso daí. Outra. Isso mostra muito a singularidade com a família Arácea, porque Isso. praticamente todas as mudinhas pequenas, plântulas, elas são, às vezes, iguais, muito semelhantes, de Anthurium aveludado, por exemplo, é tudo muito parecido, e só depois de um tempo X, de acordo de espécie para espécie, ou variedade híbrida para variedade híbrida, que vai realmente ganhando É isso mesmo. as carinhas aí. Isso mesmo. Outra que exemplifica muito isso que a gente está falando agora é a Colocasia Black Swan. Na fase final, ela fica aí com a película na folha inteira. Porém, quando ela está no estágio ali juvenil, ó, Peraí. ela fica fosca e hidrofóbica, né? Ó, que interessante. Aqui é uma esculenta praticamente, né? Praticamente. Embora a esculenta seja verde nessa fase, né? É. Mas ela também. Ela fica começa a sair verde. verde. Ó. Aqui tá mais Aí esverdeada. depois ela... Depois Aham. ela vai. E aqui você vê como cria um padrão bem interessante, né, nas folhas. Isso daqui dá pra ver legal. Cria um padrão bem distinto mesmo, né? Uhum, muito bonito. Muito legal. Uma folha verde aqui, ó. Show. Aí só depois que ela atingir a forma adulta, que ela fica total, né? A película. E fica totalmente escura. Show. Show de bola? Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. O Eri bate quantas horas de sol em média aqui? No verão, agora no inverno, assim, só pra ter uma referência. Ó, praticamente de 8 a 10 horas de sol por dia. Tá. Praticamente. Na maior parte, tá? Porque como você pode ver a sombra, Já a tá sombra, chegando essa aqui. aqui já pega menos sol. Tá. Que são as variedades, inclusive, que gostam menos de sol. Que são variegatas, né? São variegatas, que é Limon Lime Gecko, a Elepaio, que já é até interessante a gente já Isso, com falar próxima dela, variedade. com próxima variedade. Essa é uma variedade que eu gosto muito, viu, Fly? Sei. Justamente por conta da variegação que ela tem, né? Tá. E que cria esse padrão completamente aleatório, né? E Vai variando bastante, né? vai variando bastante. Olha essa aqui como tá bem Tá bem diferentona. E o pessoal que vai se perguntar por que tá queimado a borda é justamente por conta do período frio. Tá. Então, algumas variedades, elas dão essa queimada no frio. Variegação é mais sensível em geral, né? Desde Monstera Deliciosa Variegata a gente já sabe disso, ou pelo menos quem tá entrando no rolê agora já fica sabendo, né? Então, a área branca, ela sempre é a primeira afetada, atacada por fungos, né? Então é perfeitamente normal. Essa, então, é a Colocasia Elepaio. Elepaio. O pessoal gosta dela bastante, viu? E todas elas são muito legais para o público que quer fazer trabalhos paisagísticos, né? Justamente por conta da nuance de cor, textura. Eu fico imaginando, óbvio que dá pra cultivar como coleção, né? Sim. Um indivíduo ou outro, mas esses caras aí em volta de lagos, um projeto paisagístico, imagina Fica incrível. um laguinho Cheio de paisagístico aí, contornado, né? Com o farol mask. Nós recomendamos sempre a Faraó, né? Para esse tipo de projeto, e a Black Swan, que é uma variedade bem legal. Um formato mais clássico, né? E um formato bem alternativo aqui, bem moderno. E aproveitando aqui, né? Que a gente já tá aqui mesmo, a Colocasia é White Lava. O legal dessa variedade é justamente a nervura dela central, que ela se destaca com toda certeza. Temos Eu acho bem interessante esse cara também. E você pode ver que ela se curva também para trás um pouco. Sim. E ela cria esse aspecto de folha amassada. Ela fica com esse jeitão meio de aberrante, né? Que o pessoal fala. E uma curiosidade, tá? Boa parte, se não a maior parte, né, dos híbridos, vem dela também. Justamente usa por essa bastante. característica. Tá, o pessoal usa bastante para Isso. trabalhar. Usa muito ela e a Black Swan. Tá. A junção das duas é o que gera a cor rosa nas Colocasias. Sabe, quando você vê um híbrido de coloração rosa, estilo Redemption, que a gente já pode apresentar também como próxima.
Então esse padrão aqui da Colocasia Redemption é criado pela junção de uma Colocasia White Lava e alguma outra variedade preta. Aqui no nosso cultivo a gente tem 4 variedades pretas. Então pode ter sido aí qualquer uma dessas variedades que gerou a Colocasia Redemption. Mas uma certeza é que a White Lava é uma delas. Então ela é um híbrido de White Lava com alguma variedade preta. Muito legal. E ó, o bacana também da Redemption é que ela, assim como toda variedade preta, ela começa verde, para só depois ir pegando a tonalidade mais escura. Olha que interessante. E um negócio que eu havia comentado também, quanto mais jovem for a planta, menos ela vai apresentar a característica da planta final, da Colocasia depois do estágio adulto. Então pode ver que o rosa, ele é bem sutil aqui nessa folha. Sim. Assim como a película, ó, você consegue ver a marcação da película. Sim. Inclusive, quando ela tá mais nova ainda, ela fica hidrofóbica, olha aqui, ó. Tá. É. Ó, legal. A origem de todas De fato, é a mesma. é a mesma. Então, Então, depois que vai é, assumindo suas formas a partir de genética específica. exatamente. Como você pode ver, ó, a gotícula ela fica só na parte que é brilhante, né? Que tem a película. E aqui nem tem ainda a marquinha, né? Só depois que ela vai. Muito legal. Bem interessante. Essa é uma característica que eu gosto muito das Colocasias. Então isso, quando a gente está produzindo os híbridos aqui, a gente sempre se questiona qual a cor que a gente quer, qual o formato, qual o tamanho, qual a textura que a gente procura na folha. E a Redemption, assim como a White Lava, ela tem justamente esses... parece como se fosse amassado a folha mesmo. Eu costumo falar que fazer híbrido é um trabalho de design. É uma arte. É um tipo de arte mesmo. A gente tem que ficar antevendo formas para a gente tentar chegar naquilo que a gente deseja, né? Com certeza. E um dos grandes diferenciais nossos é esse, é que a gente faz uma seleção bem detalhada das plantas que a gente quer como matriz para obter um híbrido específico. Eu sei que vocês estão muito ansiosos aí, o público de Colocasia, para os novos híbridos, né? Mas híbridos produzidos no Brasil, produzidos isso é no legal. Brasil, muito interessante. Porque até agora são os tailandeses, né? O pessoal do Sudeste Asiático lá que tem essa fama. Sim, justamente eles que estão à frente, né? Na verdade, eles estão bem avançados na produção de híbridos. Então, vai ser uma honra a gente estar lançando híbridos próprios criados aqui no Brasil e com toda esse lance de arte que a gente tem. A gente gosta muito de tocar nesses pontos, né? Inclusive, olha que artística essa folha Muito de White Lava. E o legal das Colocasias no geral é justamente esse padrão alternado de folhas que ela pode te entregar da mesma variedade. Então, por exemplo, cada folha de White Lava, ela vai te entregar um jeitão único. Olha que bacana. Muito bonito mesmo. E outra variedade aqui, ó, que a gente pode estar mostrando pra galera, é a Helena. Essa variedade, ela surgiu no cultivo de um... Não sei a origem exata, né, do país, mas foi em homenagem à esposa que ele colocou o nome. Colocasia Helena era a esposa dele. Então acabou virando aí essa tem um verde mais clarinho e esse verde detalhe arroxeado no centro aqui. Ela tem esse verde neon que quando você põe ela ao lado de uma variedade preta, olha o nuance que cria de cor. Contrasta bastante. Contrasta muito, muito, muito bacana. Então essa é uma delas, né? A Helena, uma das variedades claras, né? Bem bacana. Show. Outra variedade bacana mesmo é essa daqui. É a Colocasia Diamond Head. Ao primeiro ver, ela parece uma Black Swan. Mas o formato da folha é diferente, né? Formato, tamanho principalmente. Tamanho, cresce bem? Das Colocasias de coloração preta, essa daqui é a que fica maior. Ela fica gigante. Antes de... Essa folha aqui, ó, que foi cortada, ela estava bem maior do que essa. Muito maior. Então, a principal diferença dela, da Diamond Head para a Black Swan, que o pessoal pergunta muito para nós, além do tamanho da folha, é o pecíolo, tá? O pecíolo dela, ele é mais avermelhado do que o da Black Swan. Black Swan é preta, né? Praticamente preto. Então ela cria esse... Um pouquinho é vinho, né? É quase que um vermelho, é vinho.
tamanho da folha e o formato, né? Então, paisagismo para grandes espaços aí, essa que seria mais adequada. A mais adequada. Se você quer essa estética preta, né? Mais escurona, assim. Isso. E assim, o preto dela, você consegue notar aqui que ele é menos preto do que o da Black Swan. Ah, é verdade. Então ele é mais... Ligeiramente. Acho que isso a câmera não vai captar, mas com certeza é ligeiramente mais claro. Assim. Isso. Ele é meio metalizado, o preto dela. Uhum. Só que o da Black Swan, já vamos aqui puxar ela de volta e já apresentar novamente, né? A Black Swan, ela é mais arroxeada e é mais intenso a cor dela. Mais intenso, com certeza é. Eu acho que por isso que o pessoal busca muito ela. Acho que deu pra ver a diferença na tela. Acho que dá. Ela é bem escura mesmo, de verdade. Se não der, gente, a olho nu, com certeza é perceptível esse tipo de variação. E o detalhe no pecíolo, ele é bem mais escuro, roxo com certeza. Bem escuro. Então essa é a Black Swan, mostramos a Diamond Head anteriormente. Essa daqui é a Black Swan, certo? E temos uma variedade aqui que é bem curiosa. Essa daqui é a Colocasia Konakoff. Ela é uma variedade intermediária entre a... Konakoff. Então em termos de tamanho, vamos lá, vamos ranquear por tamanho. Tá. A Diamond Head é a maior, a Black Swan é uma intermediária e a Konakoff seria a menor delas. Tá, mais baixinha. A mais baixinha. E o principal diferencial dela é a folha mais arredondada. Com Aqui certeza. você consegue ver, ela é bem redondinha. As três têm folhas com formatos diferentes. Sim. Tons de preto diferentes, ligeiramente diferentes e tamanhos, né? E o pecíolo também, ele é levemente mais... É mais amarronzado, né? Quando sai, né? Tá. Aí no estágio adulto ele vai ficando mais escuro. Legal. Mas é mais amarronzado. Então essa é a Konakoff, uma das variedades pretas que a gente tem aqui no cultivo. De pequeno porte. De pequeno porte. E já que a gente está falando de variedade escura, eu vou mostrar uma bem legal para vocês aqui, ó. Então essa daqui é uma variedade preta também. Ó, todas que estão alinhadas aqui é a mesma planta, tá? São os mesmos cultivares. Porém, cada um ele apresenta aí uma característica mais diferenciada. Essa, como você pode ver, tá mais rajadinha. E aqui ela já tá mais preta, ó. E qual que é essa variedade? Essa se chama Tropical Storm. Tá. Das Colocasias, essa daqui é a que fica menor. Ela não fica grande, tá? Ela não vai ficar gigantesca igual as outras. Porém, esse detalhe sutil é o que dá o charme dela. Com certeza. Ela tem um branquinho no meio que fica bem demarcada. E conforme ela é exposta ao sol, a mesma coisa ocorre, ó. Ela vai escurecendo. Vai escurecendo. Então, essa é uma característica muito interessante das Colocasias. A exposição ao sol. Ó, outro exemplar aqui, menos destacado, né? O branco. Que legal. Bem interessante. Bem interessante. Ó, temos aqui uma variedade que ela é muito comum pelo Brasil afora, que é a Colocasia Illustris. Essa é a Colocasia mais fácil de se achar. Essa e a Black Magic, né? Que temos aqui outra Black Magic. Então, a Colocasia Illustris, com certeza você vai achar com muita facilidade Brasil afora aí. Aqui atrás, ó, já para aproveitar, temos um exemplar de Nancy's Revenge. Ela apresenta a mesma característica da White Lava. Só que ela não fica tão monstruosa, né? Ela fica mais... Não, ela fica também. Ela fica também? Ela fica, porém o diferencial, ó, ela é hidrofóbica, diferente da... Tá. E fica com aquela mancha... Fica com a mancha. Na nervura central branca, né? Então, ó, como prometido que você vai vir no verão novamente, provavelmente esse mar aqui já vai estar totalmente tomado. Você deve ter foto, né? Dela já formada. A gente manda para você colocar. Isso. A gente tem foto e aqui vai estar totalmente... com aquele aspecto, né? Com as nervuras brancas. Então vai a variedade bem formada, né? Isso. Temos uma variedade aqui, ó, que ao primeiro olho parece que é Illustris. Tá. Porém, ela não é. Ela é a Colocasia Coalminer. Muito bacana também. Vou deixar os nomes na tela aí, pessoal. Colocasia Coalminer. Ó, o formato dela, ele é mais em formato de flecha. E o preto, ele é mais predominante na folha. Diferente da Illustris. A Illustris, ela tem o verde mais predominante. Já a Coalminer, ela é mais
o preto é mais destacado. E lembrando que ela fica gigante também. Ó, aqui temos uma que tá crescendo ainda. Tá, então essas mudas estão pequenas, estão bem juvenis. Para ser bem sincero, todas essas aqui estão bem pequenas. Juvenis. Nenhuma tá no porte real dela. Tá. Então ela vai ainda se desenvolver. Inclusive essas daqui, ó, as Farm Mask. Elas vão aí ficar monstruosas, gigantes. Dá pra se esconder aqui no meio. E a outra variedade, ela tá atrás de você aí, ó. Bora. Essa Colocasia é a Morning Dew. Ela tem uma variegação. Ao primeiro olhar, lembra um pouco a Limon Lime Gecko, porém é totalmente diferente, né? Lembra bem pouco, na verdade. É, bem pouco. Eu acho que mais por conta da variegação mesmo. Tá. Então ela tem uma Ou a lâmina foliar mais nova, assim, até lembra. É. Mas depois que ela se forma, você vê que ela é mais... A textura é um pouco mais grossa, né? E o pecíolo também é bem diferenciada. Tem um rajado mais... É um rajado diferente. Ela é bem bonita também. Ela é brilhante. O pessoal gosta também muito dela, né? Justamente por conta dessa variegação. Sim. E por ser mais acessível. E aqui ela tá inclusive sem filtro, né? Sem sombrite. Sem sombrite. Foi o que eu expliquei pra vocês, né? Elas não precisam de sombrite. O sombrite é um recurso aí pra... recurso extra. Pra acidentes, evitar acidentes de granizo. Então provavelmente essa área aqui vai ser afetada se ocorrer granizo. Então, mas a maior parte tá coberta. A gente queria tampar o restante tudo, né? Mas daria aquela sensação de... Até o verão você dá um jeito. Que estaria preso. Vamos procurar agora a próxima variedade. Essa daqui, ó, eu particularmente gosto dela. Ela naturalmente era uma Helena, só que ela sofre uma mutação que o pessoal passa a chamar ela lá fora de Midorissor. Então ela é uma Helena que sofreu uma mutação. A Helena é aquela que tem aquele desenho aqui assim, isso, só que tem variegação junto, isso. É isso? Aí ela sofre essa mutação e fica variegata. Tá. E todas as mudas começam a apresentar esse mesmo padrão. Tá. É meio que uma variegação inversa da Limonade, ó, se você parar pra ver. A Limonade, ela solta aquele outro... O verde dela é mais intenso e escuro, né? Da Limonade. Já a Midori, ela vai criando o verde fluorescente mais predominante e a variegação verde clara é menos predominante. Aí cria essa variedade aí. E a próxima é uma que tá muito bonita, mas talvez vocês não consigam enxergar, né, a beleza total dela porque ela não tá na forma adulta, que é a Yellow Splash. A gente tem alguns exemplares aqui, ó, que dá pra ver bem a variegação dela como fica. Como tá em desenvolvimento ainda essa lâmina foliar, ela ainda tá meio verde, mas ela vai ficar com esse amarelo bem intenso, tá vendo? Tá. Aqui temos uma, ó, que tá formada, tá com Half Moon, inclusive, né? Variegação Half Moon. Isso. E é bem bacana. O legal, que a gente sempre indica, é que conforme for saindo folhas verdes, você vá fazendo corte. Porque essa planta, ela tem o reset dela muito fácil. Tá, ela perde facilmente, né? Perde a variegação muito fácil. Inclusive você está fazendo um teste com ela, não é isso? Inclusive tem um teste ali. Vamos dar uma espiada? Vamos sim. Então ele tem aqui algum indivíduo que recetou totalmente e, segundo os horticultores, aí não volta mais. Contudo, aqui a gente teve uma muda lateral que começou a apresentar variegação. Eu confesso que eu tinha desistido desse foi muda lateral no caso. Foi muda lateral. Tá, nasceu da própria estrutura. Aí eu comecei a fazer um teste cortando todas as folhas verdes para ver se alguma delas vai apresentar. Conseguiu retomar aqui em algum nível, né? Isso daqui eu confesso que eu tinha desistido. Aí minha esposa um dia viu aqui. Eu falei, caramba, meu. Aí comecei a cortar as folhas. Então pode ver que ela tá amuada justamente por conta desse teste que a gente tem feito aí com ela. E vamos ver o que vai dar, né? Mas aparentemente tá retornando. Vamos ver outra variedade. Tinha uma Illustres ali mais bonita. Nós pegou justa mais mirradinha pra falar, né? Quer mostrar lá? Ali, ó. Tem uma aqui, ó. É um pouco mais bonita o padrão de folha dela. O legal é estar mostrando ela justamente porque o pessoal confunde a Illustres e a Qual Miner. Só que a Qual Miner, ela apresenta mais preto do que verde. O verde é mais sutil. Tá. Então essa é a principal característica que diferencia a Illustres e a Qual Miner.
e a Qual Miner fica muito mais alta. Ela é uma planta de grande porte, já a Illustris fica um pouco mais baixa. Legal. Então essa é uma característica bem bacana. Dá pra gente notar aqui que o Eri, ele tá muito especializado, tem se aprofundado bastante aí no gênero Colocasia. A gente tem feito esse estudo e tá dando bons frutos, viu? A gente tem cada vez descoberto umas coisas bem interessantes. Um legal que a gente gosta de ressaltar é que quando a Colocasia ela tá no estágio juvenil, ela não apresenta a característica da planta quando ela tá no estágio adulto. Essa aí é a Faraó. A Faraó? Mas ela já dá os sinais. Ela dá o sinalzinho. Quem tiver já meio que familiarizado, já vai notar. Já consegue identificar. Alguns pequenos sinais aqui. Olha aqui, ó. Aqui ela dá uma leve curvada. Aí já tá bem característico. Juvenil, mas bem característico. Esse é o bacana. Show. E por último, mas não menos importante, tem também aqui uma bem legal. É uma padrão, na verdade, né? Tá. Costuma chamar de Green Magic ela. Ela já tá no Brasil há mais tempo, essa aqui. Já tá há mais tempo. Ela é totalmente verde, pecíolo mais amarronzado. Ela é a comunzona, vamos falar assim. Ele é um pouco mais comum. Às vezes até confunde com Xanthosoma, né? Verdade. Dá pra confundir com Xanthosoma. Dá sim. Só que Xanthosoma tem o formato das folhas mais agudas, vamos dizer assim. Esse aqui é mais arredondado. Exatamente. Legal. E tem uma outra ali que, inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? Que era a dúvida cruel, se era uma Colocasia, uma Alocasia ou um Caladium. Isso. Que é essa daqui, ó. Vou entrar um pouco aqui na cena. Aqui tem o Xanthosoma Mickey, ó. Então, isso aqui, segundo o Eri, o pessoal lá na Ásia, os contatos aí, como ele mencionou, o pessoal que tem ajudado ele a aprender bem sobre o cultivo, eles tratam como Colocasia hilobiutzi. Na Flórida, eu já vi como Alocasia hilobiutzi, nas bancadas lá da Perfect Choice Nursery, que é uma loja bem reputada em Miami, né? Flórida, melhor dizendo. Só que, aquilo que a gente estava falando, muitas vezes o comércio avança antes em relação à pesquisa. Então, como as pessoas, os horticultores começaram a comercializar e vender, achavam que poderia ser uma Colocasia ou uma Alocasia, nomearam assim como hilobiutzi, seja Colocasia ou Alocasia. Só que aí os pesquisadores descreveram, enfim, esse cara aqui é um Caladium praetermissum, tá? Muito interessante. Aí eu lembro que na dúvida, né? Eu comecei a cultivar ela no estilo Colocasia, que era com a bacia embaixo, e começou a dar resultado. Legal. Aí só agora que eu fiz a transferência para cá, ela sentiu naturalmente, né? A troca de ambiente, que ela ficava mais no local sombreado. E vamos ver o que vai dar, porque eu já vi esse carinha aqui gigante. Porte dessas maiores mesmo. Cresce sim, cresce bastante. Eu tenho dela lá, Caladium praetermissum. O seu tá grandão também? Tá e não tá, porque vem a época mais fria. Ela não é a que mais entra em dormência mais profunda, mas rola lá um desaparecimento e um reset, né? Show de bola. E olha que legal aqui, ó. Blue Hawaii. Como já tá apresentando aqui a característica bem jovenzinha. A borda mais arroxeada, a nervura central. O legal é isso, é que cada planta, por mais que ela seja... Cada Colocasia, por mais que seja da mesma espécie, do mesmo gênero, cada uma te apresenta uma folha diferente. Sim. Isso é muito incrível. Então, conforme você anda aqui, você vai vendo cada folha tem um padrão único. Então, cada dia é uma beleza diferente. É o grande barato da variabilidade genética, que é muito expressiva aí em Alocasias também, mas eu vejo isso muito em Anthurium. E você está mostrando lindamente aqui como é que funciona isso em Colocazias. Show de bola. E é incrível, de verdade. Bora agora falar de híbridos. Vi que você está se inspirando aí na ideia dos híbridos também. Com certeza. O que você tem aí para mostrar pra gente? Com certeza o Fly tem sido aí grande inspiração no quesito híbrido, porque a gente acompanha o Fly desde o começo. E com certeza essa ideia de híbridos aqui no Brasil, ele tem propagado com uma maestria tremenda, a gente tem se inspirado. E vamos lá, vamos mostrar os híbridos que a gente está produzindo aí. Show de Tem bastante coisa legal, viu? Vamos lá? Bora lá. Então vamos lá agora, vocês vão ver em primeira mão aí alguns dos híbridos, né, que a gente está criando aqui, que com certeza
Sensacional. É Vamos muito lá. legal ver essa iniciativa nacional, né? Isso bacana. é muito bacana. A gente tem bacana. potencialidade gigantesca, criativa e produtiva para a gente fazer coisas diferenciadas também no setor colocásia. Verdade, eu concordo totalmente. E aqui a gente está buscando algo que eu já havia dito aí num dos trechos do vídeo, que é o quê? Quando a gente vai criar um híbrido, a gente tem que ter em mente o que a gente busca, na verdade. Os primeiros, os iniciais, foi meio que no aprendizado mesmo, mas após isso, a gente vem buscando coisas mais específicas, resultados mais específicos. Show. E como eu estava comentando com o Fly, a coloração preta com certeza é algo que a gente tem buscado como objetivo dos híbridos, né? Então, temos aqui híbridos de Black Swan e de Black Magic, que são as duas variedades pretas, uma fosca e a outra uma fosca, né, Black Magic, que é a esculenta, e Black Swan, que é a brilhante. Certo. Ambas combinadas aqui com Pharaoh Mask, Legal. que é uma variedade que por si só Aí a sua ideia, de impressionante. repente, é que as partes verdes ficam mais escuras e essas Exato. nervuras super ressaltadas aí. Sim. Uma versão black da Faraó. E que inclusive tem algumas variedades assim já, com outros nomes, Tá. só que não chega a ser tão impressionante quanto, mas Tá. vamos ver no que vai dar aí. Legal. E aqui já tá boa parte do avanço que a gente tem feito, né? São plântulas ainda, né? Bem pequenas, mas dá pra ver que cada uma já começa a apresentar uma característica distinta uma da outra, né? Com certeza. Até mais marcante no tamanho do que Anthurium, pra falar a verdade. Tá? Verdade. Bem legal. E a velocidade, né, de fazer com que essas plântulas elas atinjam aí um tamanho ideal para sair do vaso é o que a gente tem buscado, esse desenvolvimento mais acelerado. Então a grande dificuldade hoje é justamente essa. Caixinha de umidade e que tipo de substrato você usa para sementeira? A gente utiliza musgo na parte inferior Tá. e em cima a gente utiliza turfa. Legal. Porém, esse tipo de turfa que está nesse substrato, ele é mais diferente. Tá. Só que é tão eficiente quanto, né? Então, como elas precisam de umidade, você vê até que tá formando ali um pouco de lodo, né? Ó, De musgo. de musgo. Bem legal. E aqui, ó, pode ver que tá com um padrão mais diferenciado. Bem legal. Provavelmente essas que se destacam, né, vão ser a que vai trazer esse resultado aí para nós. Sim. Resultado que a gente almeja aí. Algumas variabilidades genéticas aí ainda imprevistas, né? Exatamente. Então aqui é uma caixa de umidade, né? A sementeira praticamente. E após esse nível a gente traz aqui para uns copos para tentar fazer uma aclimatação acelerada. Tá. É justamente Individualiza, né? Individualiza, Aí justamente. já é na terrinha. Aqui ela já tá com uma terra padrão. Você nem faz furo no caso? Faz. Não, sem furo. Ó. Sem furo para reter a umidade. Legal. Aí no caso a gente abriu, a gente não aclimata ela de vez, né? A gente abre a tampa, aí espera ela sentir ali o ambiente fora, para só após fazer a troca de vaso. Legal. Só que tudo isso a gente tem feito agora nesse período de inverno, então Ah. é totalmente dificultado o próprio Lógico, clima, né? Lógico, mas vale a tentativa. Isso. E tem umas pequenas nuances aí de condicionamento que difere de Anthurium. Com Por isso eu certeza. perguntei dos furinhos. Para Anthurium, sim. os furinhos embaixo ia ser meio que fundamental. Por O conta encharque da para umidade. ela ia ser Verdade. demoníaca. E aqui temos outra variedade que é Black Swan e White Lava. Que ela tem aqui um destaque bem legal já. É justamente essa coloração central. Aqui é o seguinte, eu já vou adiantar para vocês que no estudo que a gente tem feito, essa combinação, Black Swan, que é uma variedade preta, mais White Lava, que é uma variedade que tá inclusive aqui do lado, que tem esse rajado, White Lava. fica rosa. Não sei te explicar o porquê, mas fica rosa. Então essa aqui ela vai ficar rosa, entendeu? Que interessante. A estilo Redemption. Tá. Então essa combinação. E quando não fica rosa, o interessante é que ela fica verde, fica com centro branco e dentro do branco fica rosa. Tá. Bem Então legal. vai Bem ter legal. essa Essas peculiaridade. possibilidades. É bem peculiar nesse sentido aí. Muito legal. Aí cada indivíduo ele vai apresentar sua característica e tal, mas a gama de colocásias híbridas, de cultivares com esse aspecto rosa central é muito grande. Então tem muitos híbridos que apresentam essa característica, rosa
com preto. E aqui temos um... Aqui não é híbrido, né? Aqui é o exemplo do chicote que a gente estava falando. Ah, legal. Propagação por flageliforme. Uhum. Justamente. Chicotinho. O interessante é que cada nó, como a gente havia falado aí no começo, cada nó ele proporciona uma planta para você. Tá. Ele demora um pouco, mas ele é totalmente eficiente, né? Muito Vou pegar legal. um na mão aqui para vocês verem melhor. Então aqui temos uma nenenzinha Floral Mask, que foi feita de chicote, ó. Que legal. E curiosamente, esse teste aqui foi minha esposa quem descobriu como fazia. Porque como a gente havia contado, nós tínhamos uma estufa e a gente fazia o teste com antúrio, com outro tipo de planta. E a Colocásia, ela quem descobriu que dava para fazer isso daqui. E desde então a gente tem feito essa produção gigantesca utilizando esse método. Muito então legal. Uma das diferenças é essa. E para quem tinha dúvida sobre Colocásia, algumas delas liberarem essa extensão, né? Que é semelhante a Cercestes mirabilis, Monstera, tá aí a resposta, tá? Colocásia também libera uma estrutura semelhante aí, não sei se necessariamente se chama flageliforme, em Monstera é assim, mas vamos tratar aí como chicotinho. Exatamente. E aqui, ó, curiosamente tem outro nó. Dava para fazer outro corte e virar outra muda. Sim, aqui. com certeza. E o legal para falar sobre o chicote é que se você não fizer o corte, ele só vai sair a planta na ponta do chicote. Então ele fica praticamente inutilizado. Exato. Se você não colocar ele numa caixa de umidade e não estimular que ele se desenvolva, os nós. Exatamente. Então, obrigado para minha esposa, a querida Ellie, que fez aí a descoberta. Queria que ela aparecesse, mas ela tá ali, ó, né? Bonitana. Ela saiu de relance aí em alguns takes. Vai aparecer aí. Show de bola. Pessoal, estive aqui então com o Eri na sua produção aqui de Colocásias. O carinha aqui é muito especializado nessa área. Ele trouxe diversos assuntos técnicos aí, referências de estudo, horticultura, botânica. Isso que é mais importante aqui no Fly Channel. A gente manjar mais a fundo do que a gente está trabalhando, do que a gente está adorando. Eles têm aqui uma variedade muito interessante, então, como a gente viu, a tendência é ampliar isso aí com produção brasileira. Isso que é um incentivo que eu trago bastante aqui. Produção de híbridos, produção de novidades nacionais. Valeuzão, aula, gostei demais. Obrigado, foi uma honra imensa receber o Fly aqui, muito bem-vindo aqui no nosso Cultiva. E é só o começo de tudo aí que a gente está fazendo. Desejo aí muito sucesso, vai se aprofundando aí nesses ensinamentos, nesse conhecimento. Eu acho que conhecimento é tudo aí pra gente conseguir produzir coisas legais. Assim como, no caso, os asiáticos, né? Parentescos distantes meus aí. Valeu! Obrigadão, Fly, mais uma vez. Valeu, tudo gente! Até a próxima, pessoal. Invasão plantoide. Valeu!